O amigo e a amiga da Central 3 é bem-vindo e é bem-vindo ao podcast Meio Campo. Muito prazer. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado do meu xará Leandro Stein, de Felipe Lobo, de Bruno Bonsante. Hoje Matias Pinto não está com a gente, está representando o Xadrez Verbal e a Central 3 em um grande evento no Rio de Janeiro. Hoje é feriado, hoje é data FIFA, mas a bola está rolando e não está rolando pouco. Quer dizer, está rolando mal em alguns momentos se a gente observar o que a seleção brasileira está fazendo. Essa, para você que está assistindo ao vivo, é a Massu tentando interferir na, no episódio, né? Ela ouve a voz do ser humano e ela quer roçar. Você deixa a gente fazer o programa, tá, Massu? Bruno Bonsante, a gente enfrenta problemas. A gente enfrenta Quais? problemas. A seleção brasileira empatou de novo com a Venezuela. É É. claro que a Venezuela não é a Venezuela de sempre. É claro que a própria Argentina empatou com a Venezuela lá. É, mas tem que jogar um pouquinho, né? Tem, né? E até fez um primeiro tempo ok, mas o segundo não deixa realmente uma boa impressão, por vários motivos que a gente vai falar, mas eu acho que o problema no geral é mais uma falta de perspectiva da seleção, né? Do que exatamente o momento que ela tá, que ela tem em campo, porque nós tivemos momentos ruins em campo já, né? Mas eu acho que sempre teve alguma coisa, assim, como por exemplo, quando eu tava com o Dunga na segunda passagem, principalmente, que era claramente assim, demite o Dunga que vai melhorar, né? Isso estava muito claro. Ou mesmo antes com o Felipão, não, chegou, não na Copa do Mundo ou no 7-1, mas que não era um trabalho que a gente estava amando, né? Mas também dava para meio que apontar. E acho que, em certa medida, você pode apontar para o Dorival não estar tirando o melhor desse time, mas eu acho que é um pouco diferente dessa vez, porque não parece, quer dizer, ele não tá tirando o máximo desse time, mas se a gente consegue realmente visualizar esses jogadores formando um time que vai ser candidato ao título na Copa do Mundo, eu tenho certas dúvidas que a gente pode discutir nesse programa. Eu vou terminar com o Felipe Lobo, que me parece o mais possesso com a seleção entre nós. E antes disso, vou falar com você, Leandro Stein, meu chapa. Veja você, né? Com certeza você assiste muito mais o Newcastle do que eu. Não é possível que seja só uma questão individual o rendimento do Bruno Guimarães na seleção brasileira. Se ele é tão respeitado e joga tão bem e é tão valorizado no Newcastle, no futebol inglês. O mesmo já pode se dizer é, a gente pode fazer esse raciocínio para vários outros jogadores, de Rodrigo a Gabriel Magalhães. A gente tem uma seleção que coletivamente, de fato, não se encaixa. Eu quero saber de você se, na sua opinião, o ponto de fervura, o ponto de saturação do trabalho do Dorival Júnior já é algo a ser discutido por causa das questões coletivas do time, ou a gente ou isso é bobagem, a gente tem que esperar o ano que vem chegar. Eu acho que dá para discutir sim, especialmente na maneira como o time vem perdendo fôlego, né? Assim, ele não tem uma estabilidade ou pelo menos um sinal de crescimento, né? Parece que é um anda dois passos, volta dois passos, pioras até em relação ao que foi a primeira data FIFA com o Dorival, e eu acho que é exatamente isso. Assim, se a gente for olhar a temporada desses jogadores nos clubes, até, enfim, pegando os jogadores que são titulares na seleção, ou mesmo alguns que são convocados, muitos deles estão num dos melhores momentos da carreira, né? Assim, notavelmente em relação aos meias pontas ali, o Rafinha considerado um dos melhores da temporada, pode ser considerado o melhor jogador do melhor time da temporada até agora, porque é o que ele vem fazendo no Barcelona. Ou mesmo o Gabriel Magalhães teve momentos excelentes nessa temporada, né? Agora o Arsenal deu uma quedinha, mas o início de temporada dele foi muito bom e até de amadurecimento, enfim, muitos jogadores que a gente pode discutir. E quando a gente olha assim a seleção ontem, quando eu vi a escalação, eu pensei, bom, dentre o que está disponível, talvez seja essa escalação mais próxima do ideal.
E o time, durante o primeiro tempo, eu achei que teve um bom rendimento, até acima, por exemplo, da goleada contra o Peru, uma goleada que foi aberta de maneira um tanto quanto circunstancial, né? Assim, o Brasil, eu gostei mais do primeiro tempo do Brasil contra a Venezuela, pela maneira como conseguiu criar chances, funcionar, mas você percebia que era mais algo de associação dos jogadores do que necessariamente um sistema que estava bem encaixado. E aí, no segundo tempo, enfim, os erros já apareciam no primeiro tempo, né? Não é que o primeiro tempo foi perfeito, assim, além de questões de gol perdido, o time defensivamente ele deu algumas rateadas e não é que coletivamente estava construindo tão bem, era um jogo mais rápido que dependia ali dos pontas. E aí, no segundo tempo, quando sente o baque, quando toma o gol, quando perde o pênalti, o time tem essa dificuldade para voltar para o jogo. E aí, acho que a culpa sobre o Dorival, ela recai também quando a gente olha as substituições, né? O time, uma hora, ele ficou cheio de pontas, e assim, eu concordo que os pontas atualmente são... as pontas são a posição mais bem servida do Brasil no momento. Mas, assim, estava de um jeito que estava claro que não ia funcionar. E aí você sente falta, por exemplo, quando o Igor Jesus sai, quem entra? E aí falta uma opção ali para construir o ataque. Então, acho que por mais que exista essa questão de que há talento para o Brasil fazer algo, o Dorival ele não tem conseguido encaixar isso, mesmo quando ele acerta a mão na escalação. E acho que tem uma própria questão de confiança dos jogadores, né? Isso aí a gente sente também dentro do elenco, que às vezes quando a relação se desgasta, quando se perde a confiança, a tendência é que o trabalho não tenha um fôlego, uma recuperação, e parece que é isso que está acontecendo na seleção brasileira ao longo desses últimos meses, especialmente pós-Copa América, né? Muito boa tarde, Felipe Lobo. Eu citei o Bruno Guimarães e o roteiro cita a falta de marcação. Isso me parece, de fato, muito mais sistêmico do que pessoal, porque jogadores nessa posição o Brasil tem. Ontem o meu sócio na Central 3, nosso queridíssimo Chico Patti, conversou comigo sobre seleção, e a gente falando sobre o Bruno Guimarães, é evidente que o Bruno Guimarães é um ótimo jogador, né? E se não for e assim, a gente consegue, sem sacanagem, eu vou chutar para alguém que tá fora do radar, tá? Um time bem arrumado, até o Matheus Henrique do Cruzeiro joga o Sara, joga o Danilo do Nottingham Forest, joga o Arthur, que fez uma boa temporada no ano passado. Nessa região do campo, dá para jogar com vários nomes, né? O roteiro aqui que você redigiu cita, por exemplo, o João Gomes, mais de nova guarda, Casemiro, mais de velha guarda. Nome não falta, cara, mas preenchimento de espaço está faltando. A percepção que eu tenho, a sensação que eu tenho é que o contrapeso para você ter o Vini Júnior mais solto não é feito, porque o Savinho não é esse jogador. Às vezes o Dorival testa o Paquetá, terminou o jogo com o Paquetá sendo esse híbrido de 5 com 8 ali, entrou para jogar mais à frente, acabou sendo um jogador de criação mais recuado depois. Mas o que mais me espanta, a timidez completa dos laterais da seleção brasileira, são laterais que pouco ou nada participam do jogo construtivo, o quanto o meio de campo do Brasil é esburacado, quanto corre desnecessariamente porque não tá bem encaixado, não está bem posicionado, e logo em seguida, você vira a chave, não precisou nem mudar de canal, começou Paraguai e Argentina. E é impressionante como a bola passa pelo pé do Depou, como o Depou está sempre livre, porque consegue se movimentar bem coletivamente, o Enzo a mesma coisa. Então é um pouco aflitivo, né? São algumas questões, mas eu acho que quando um time tem um meio de campo como o Brasil tem hoje, eu acho que essa é a posição que mais salta aos olhos, né, de quem assiste, assim, é o que mais incomoda, pelo menos é como eu sinto. Quando eu vejo um time sem meio campo, como é o caso desse Brasil, eu fico muito aflito. Você tem toda a razão. Salve, salve, amigos e amigas. Eu acho que passa... O que você falou sobre o Vini no começo, eu acho que passa pelo que é o problema do meio-campo. Eu sei que quem assiste o jogo do Newcastle vai falar, pô, mas o Bruno Guimarães não tá jogando numa posição tão diferente do que ele faz no Newcastle. É até verdade. Ele joga muitas vezes no centro do campo ali no meio, no Newcastle. Às vezes ele é o jogador mais recuado do meio-campo do Newcastle. Mas existe uma grande diferença do que é o time do Newcastle, como o time do Newcastle se comporta em campo
e como a seleção brasileira se comporta em campo. O time do Newcastle tem, por exemplo, o Joelinton, muitas vezes jogando aberto, e ele marca como um volante. Ele já jogou, inclusive, né? E várias vezes ele e o Bruno Guimarães fizeram a linha de meio do Newcastle. Agora, nesses últimos tempos, ele voltou a jogar mais avançado, mas ele marca como um volante. E o time do Newcastle marca de forma diferente. E acho que outra coisa que você falou que tem tudo a ver com esse problema que a gente vive, que é, se o time tem tá ajeitado, ele tem uma forma de jogar e uma forma de se defender bem pensada, você consegue jogar até sem um volante carregador de piano, né? Sem um cara que precise fazer um trabalho de marcação muito forte. Mas para isso, o time tem que estar muito bem encaixado e defensivamente saber o que fazer sem a bola, desde o jogador mais avançado, o atacante mais próximo do gol. Isso tem que ser feito. O Newcastle faz isso. E tem problemas o Newcastle, né? Não é que é um time que joga um futebol primoroso, mas ele consegue jogar coletivamente bem, algo que a gente não vê na seleção. Para jogar do jeito que o Brasil joga, com 4 atacantes, basicamente, né? Se a gente considerar que o Rafinha, que jogou na função ali de criação, e quando o Neymar joga mais ou menos nessa função, com mais 2 pontas e com mais um centroavante, são basicamente 4 atacantes. E eu sei que tem uma resistência muito grande desde a época do Tite, de falar, mas o Tite põe ponta para marcar lateral, ponta que tem que voltar até o meio campo. E eu sei que tem gente que implica com isso, né? O atacante tem que ser livre, tem que, né? Tudo isso dá para fazer, mas tem compensações que você precisa ter. O Real Madrid entendeu que para ter o Vini na melhor forma, no melhor modelo possível para fazer o Vini brilhar, ele tem que compensar isso com jogadores do outro lado, do lado direito, que fecham o meio campo. Então, muitas vezes a gente vê isso acontecer no Real Madrid. O Real Madrid se defende num 4-4-2, para deixar Vini e Mbappé na frente, porque você não vai fazer isso, o Mbappé não vai voltar, né? A gente sabe também. E para deixar o Vini menos encarregado de fechar o lado, quem fecha o lado esquerdo, que é o lado que o Vini joga, é o Bellingham. Muitas vezes a gente vê no processo defensivo, né, no que eles chamam na transição defensiva, quem fecha o lado esquerdo é o Bellingham, sem a bola. Com a bola o Bellingham cai para o meio para fazer isso. E eu fico pensando se o Dorival não tem pensado nisso, porque para pegar um exemplo de um jogador que ele pôs em campo ontem, o Gerson. Ele jogou com o Gerson na função de meio, junto com o Bruno Guimarães. O Gerson não é um jogador de cobrir grandes espaços do campo. A gente sabe disso. Ele não é para fazer esse tipo de função. E no Flamengo ele tem jogado muito bem aberto pelo lado. Ele é o que a gente já viu várias vezes, esses pontas que são meias, né? São jogadores que se posicionam mais para o lado, mas que têm características de armador. O que o Gerson faz no Flamengo muitas vezes é isso. E eu fiquei pensando, se o Dorival não cogita, e se não cogita, eu particularmente na minha insignificância direi que ele deveria cogitar, usar o Gerson na posição do Savinho. E não é porque o Savinho não tá bem. É justamente pelo que você falou. Se eu vou ter que colocar uma compensação para o time não ficar com esse meio campo tão despovoado, eu vou ter que pensar em formas de fazer isso para que esse meio campo, primeiro, consiga preencher grandes espaços de campo, o que o Bruno Guimarães e o Gerson não fazem, e segundo, para você ter mecanismos para compensar quando o time perde a bola e você conseguir se recompor mais rápido. Porque a gente está vendo que não está funcionando a recomposição. A gente está vendo, quando o Brasil perde a bola, são 4 jogadores a menos para defender. Não é que eles nem se esforcem, é claro que eles se esforçam, mas existe eles estão tão longe que parece que tem um buraco enorme entre o ataque e o meio-campo e a defesa. Então, o time adversário sempre parece ter muito espaço. Mesmo ontem, no primeiro tempo, que o Brasil foi um pouquinho melhor do que vinha jogando antes, vários momentos teve espaços enormes ali. Espaços problemáticos que a Venezuela já poderia ter causado mais problemas. Então, assim, como a gente já falou algumas vezes,
Não acho que é individualmente o problema. Eu até acho que ontem, por exemplo, o Vinícius até que foi bem, até o pênalti. Quando ele perdeu o pênalti, ele perdeu a cabeça, inclusive fez um monte de bobagem depois. E falou também de cabeça quente. Mas eu acho que tem que começar a pensar em formas de compensar. Tudo passa pelo problema do coletivo. O time do Tite, no melhor momento do time do Tite, jogava bem e vários jogadores entraram e corresponderam, o próprio Rafinha, porque o time estava bem armado e sabia o que fazer. A minha sensação, desde que o Dorival assumiu, é que o time não sabe o que fazer. O time tem espasmos bons em alguns momentos ali, de jogadas boas, mas me parece muito mais acaso do que sistema. E eu vou dar, para fechar a minha parte aqui, para não estender mais, o que está acontecendo com o Paraguai é algo que a gente tem que olhar. O Paraguai começou o trabalho ontem, praticamente, depois da Copa América. E hoje você vê o Paraguai jogando, e nem tô falando só porque ganhou da Argentina, tá? Porque contra o Brasil, na estreia do técnico, a gente já viu o Paraguai sabendo o que fazer. Aí você pode falar, é uma proposta muito mais simples, porque defender é mais fácil. Eu não sei, eu sei que tem gente que acha disso, e eu entendo que defender, por vezes, pode ser menos complexo, mas eu não acho mais fácil. Se defender contra times fortes é difícil, tanto que a gente vê times como o Manchester City fazendo times que tentam se defender sofrerem do primeiro minuto até o último. Né? Não o Manchester City de agora especificamente, mas o melhor do Manchester City. Então, quando o Paraguai consegue se arrumar e ter uma ideia em campo com poucos jogos, e a Argentina tem há muito tempo, o Equador, olha o Equador jogando, o Equador sabe o que fazer. Nem sempre funciona, mas você sabe o que o time está tentando fazer. O Brasil parece um time de pelada. Tem um monte de jogador bom, mas parece que nenhum deles sabe qual é a ideia do time, né? Eu acho que entre isso de ser individual ou coletivo, eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que um leva ao outro. Eu acho que o Brasil tem bons jogadores, sempre vai ter, acho que é inevitável que o Brasil tenha. Também acho que é uma certa entre-safra. Acho que a gente não está no melhor momento de jogadores individualmente de tempos recentes. Tem garotos vindo aí, Estevão, Endrick, que podem elevar esse patamar do Brasil, mas acho que o cronograma deles está um pouco no começo ainda, né? O Endrick mal está jogando no Real Madrid, o Estevão está se destacando aqui no futebol brasileiro, aí vai para a Europa, e aí tem todo o período de mas ele vai jogar, não vai jogar, para ser emprestado, quanto tempo até ele se adaptar e tudo mais. Então, acho que tem esse problema. A gente tem bons jogadores, só que assim, pega os 30 melhores jogadores do mundo, e não os da bola de ouro, mas se a gente fizer os nossos 30 aqui, talvez só tenha um brasileiro nesse momento. Talvez tenha 2 com o Rafinha, porque ele tá num grande momento. Mas na temporada passada a gente não falaria isso. Se a gente expandir para 50, talvez entre um Militão, Rodrigo, talvez. O Rodrigo, isso. O Rodrigo que eu tava tentando lembrar. O Rodrigo talvez entre. Só que assim, é isso. E a gente já tá expandindo. E o resto dos jogadores do Brasil são bons, mas eles são nota 6,5, 7, 7,5, de vez em quando 8. Esse tipo de elenco consegue ser uma seleção competitiva, mas ele precisa de um trabalho coletivo muito, muito, muito bom. Que, primeiro, no geral, é raro no futebol de seleções, pelas características, pela natureza do futebol de seleções. E segundo, que acho que teria que ser até melhor do que o do Tite, que já foi muito bom, na minha opinião. Então, o Brasil se encontra numa posição difícil, porque não só eu acho que o elenco que o Brasil tem exige um excelente trabalho técnico, como o Brasil cagou o ciclo inteiro, né? Para ser muito claro. Entre esperar o Ancelotti, o Diniz e agora o Dorival, a gente está há 1 ano e meio da Copa do Mundo, 2 anos da Copa do Mundo, e não sei, não dá para ver muita coisa. Ao mesmo tempo, como disse o Lobo em relação ao Paraguai, às vezes não precisa de tanto tempo assim, né? E eu acho que o que mais me assustou contra a Venezuela não foi nem o sem a bola, não foi nem a transição defensiva, foi o sem a bola.
Principalmente acho que na metade do segundo tempo, o Brasil estava marcando com um bloco baixo, o Brasil estava com a segunda linha de 4 quase na frente da área, e assim, gente, eu acho que o Brasil não tem material humano para fazer um time de posse de bola. Eu acho que o melhor jogo do Brasil é com transição e contra-ataque. Mas você não pode ficar esperando lá atrás, né? Para jogar, hoje em dia tem muitos times que jogam com transição e contra-ataque, mas você marca na frente, você tenta pressionar, você tenta ter uma postura agressiva. O Brasil está com uma postura extremamente passiva contra a Venezuela, e acho que você precisa, para fazer esse tipo de jogo, acho que o melhor Brasil, exatamente por ter esse excesso de pontas e por ter meias que não conseguem controlar o jogo, que não são tão criativos assim. Alguns deles são bons, são muito bons. Não estou dizendo que a galera não sabe jogar bola, mas não no mais altíssimo nível, né? Você não tem jogadores para controlar o jogo dessa maneira. Então eu acho que é com transição, eu acho que é um jogo mais objetivo. Mas não é sendo passivo e jogando como o 16º colocado do Brasileirão. É agredindo, roubando a bola, é fazendo um time que hoje em dia não é só o GG Impress, não é só o Klopp. Um monte de time faz. Basicamente todo mundo faz. E você precisa de um treinador que está alinhado com isso. E eu não sei se é o Dorival. Então, assim, eu não tenho problema nenhum em demitir o Dorival da seleção nesse momento. Eu acho que quando você tem a seleção alemã com o Nagelsmann, quando você tem a Inglaterra conseguindo contratar o Tuchel, quando você tem treinadores de alto nível nesse momento sendo atraído, o Pochettino nos Estados Unidos, sabe? Topando o futebol de seleções, acho que a seleção brasileira tem a obrigação de buscar o melhor técnico possível. E acho que há um ambiente em que isso, nesse momento, isso é mais possível do que era, até quando a gente estava falando de Ancelotti, quando eu estava sonhando com Guardiola, o que quer que seja. Então, eu não vejo nenhum problema em explorar esse tipo de possibilidade, porque eu não acho que o Dorival é o melhor treinador possível para a seleção brasileira. Só sobre essa questão do posicionamento, enfim, da configuração sem a bola, acho que o momento mais gritante para mim foi o do lance do gol da Venezuela, assim, não só por ser uma questão de desatenção, né, no início do segundo tempo, mas pelo posicionamento dos dois volantes, né, os dois eles estavam afundados na área e a entrada da área estava completamente livre, né, assim, é algo, eu acho que é impensável a gente ver num time treinado para uma competição, dá esse espaço na entrada da área com os dois volantes afundados na defesa, a área completamente congestionada e a entrada da área vazia para alguém finalizar, né? Algo inconcebível. E só para o que o Bonsa falou de entre safra, eu discordo um pouco no sentido de que, de fato, o Brasil tem um elenco inferior ao que teve se a gente for olhar há 20 anos atrás, assim, não quero discutir isso, falar que esse elenco se aproxima, mas acho que é uma questão, essa questão, entre aspas, de entre safra, na verdade, ela também tem uma mudança de característica do próprio futebol, né? Então, são várias seleções que elas passam por mudanças em relação, sei lá, a elencos mais... com mais talentos que existiam antes do Brasil, tá claro, mas também por uma mudança de característica de jogador, né? Você tem acho que antes talvez tivesse um tipo de futebol mais propício para desenvolver um jogador como um Ronaldo, por exemplo, um Kaká ou um Ronaldinho, em relação a espaço, em relação a tempo de jogo, enfim, isso acaba moldando um pouco a formação dos jogadores de futebol, então isso impacta, mas assim, o que eu não tiro a questão de mérito é que, especialmente nos últimos anos, né, a gente vê também, por mais que a seleção tenha pouco tempo para trabalhar, a gente vê cada vez mais seleções pautadas em sistemas coletivos do que necessariamente nessas capacidades individuais. Antigamente, se a gente for olhar, por exemplo, o desempenho em Copa do Mundo há 20, 25 anos atrás, eles acabavam muito mais pautados no desempenho individual dos jogadores à disposição do que necessariamente em sistemas coletivos mais coesos. E aí eu acho que o Brasil fica para trás por conta disso. Além de não ter essas individualidades para confiar como tinha em relação a esses 20, 25 anos atrás, ela também não apresenta um sistema coeso que possa, pelo menos, fazer florescer essas individualidades, como outras seleções conseguem, né? Isso, assim, se a gente for olhar, por exemplo,
não sei, a França. A França tem um elenco muito vasto, mas em questão de protagonistas, de grandes talentos, eu acho a seleção francesa do início dos anos 2000 mais talentosa. Mas eram seleções que acabavam dependendo mais da individualidade, que o Deschamps acaba fazendo prevalecer o sistema, né? E aí você tem, sei lá, um Griezmann e um Zidane, que são talvez os dois paralelos. Obviamente eu escolheria um Zidane se fosse para escolher primeiro na pelada. Mas tem um sistema na França que ajuda o Griezmann a florescer, mesmo se a gente for considerar a Itália, por exemplo. A Itália que ganhou a Euro e a Itália que ganhou a Copa de 2006. Obviamente a Itália de 2006, coletivamente, ela funcionava bem, ela tinha um sistema capaz do Lip, mas também com individualidades que acabavam florescendo mais por conta de tempo de futebol, de sistema, enfim, de outra era do futebol praticamente. A Itália da Euro não era tão brilhante individualmente, mas tinha uma questão do funcionamento que o Mancini conseguiu fazer. Acho que é nisso que o Brasil peca, né? Acho que não é nem ficar discutindo em relação à safra, mas entender a mudança do futebol, também uma mudança do futebol de seleções que acaba absorvendo mais do que acontece nos clubes, né? Acaba absorvendo mais, acho que essa intensidade que aumenta, sobretudo a partir do Barcelona, do Guardiola, né? A gente não pode negar que acaba sendo um divisor de águas em vários aspectos do futebol, e o Brasil não acaba pegando o bonde para tentar aproveitar isso e aproveitar o que muitos desses jogadores que demonstram talento no clube poderiam fazer pela seleção. Assim, eu digo entre safra, justamente assim, num momento intermediário, eu acho, entre duas gerações também, né? Porque você tem Casemiro caindo, você tem Neymar, sei lá, você tem o Marquinhos desaparecendo, e acho que tá vindo tem novos garotos que estão pintando como futuros candidatos a melhor do mundo, grandes jogadores e tal, e acho que a gente tá meio no momento intermediário entre isso, e acho que em relação a outras seleções também, né? Porque eu não tô comparando o Brasil de agora com o Brasil de 2002, mas o Brasil com a França. Acho que a França tem um elenco melhor. Acho que Portugal tem um elenco melhor. Eu acho que dá para discutir Espanha e Inglaterra, sabe? Não necessariamente é melhor, mas acho que tá mais ou menos nesse patamar. Talvez entre os 5 melhores elencos do mundo, talvez entre os 6 ou 7. E acho que isso aumenta. Acho que eu concordo com o Stein que toda a seleção que tem tido sucesso recentemente tem um bom trabalho coletivo por trás, mesmo os criticados, né? Até o mais criticado é o da França. Existe um trabalho coletivo ali. Acho que é o melhor até a Argentina, que aposta na maior individualidade, como todo mundo, o resto trabalha coletivamente. Coletivamente, o trabalho do Scaloni muito elogiado durante a Copa do Mundo, pelo menos por nós, né? Eu lembro da gente falar muito sobre isso. O da Itália, o Mancini da Itália, da Espanha, agora recentemente campeão da Euro. Então, sim, mas acho que a qualidade do elenco aumenta ou diminui a exigência de um grande trabalho coletivo. Na França, ele não precisa ser tão bom assim, porque o Deschamps, fazendo ali o arroz e feijão, foi campeão do mundo. Acho que o Brasil vai precisar de um melhor por causa dos jogadores que tem à disposição. Mas mesmo assim, até para pegar a França, que eu tava pensando nisso quando o Stein tava falando também, e aí foi bom que ele falou já, e agora que você citou também, mas, por exemplo, a França tem um problema similar ao Brasil, como vocês falaram, é um elenco talentoso e que não consegue render bem, né, constantemente ou consistentemente, mas, por exemplo, para resolver os problemas da França na última Copa, tinha um cara chamado Kanté, aliás, bastante tempo, um cara que cobre o campo inteiro. Então os buracos são muito menos perceptíveis na França, e eles existem, a França tem problemas de transição, a gente viu na final da Copa, a transição da França, o Messi e o Di Maria fizeram a defesa francesa sofrer um horror na final da Copa, porque é um problema, e o Kanté não resolve tudo, né? Mesmo sendo um jogador que consegue cobrir partes muito grandes do campo. Eu acho que o Casemiro fez isso na era Tite, durante muito tempo. Ele cobria tanto espaço que você... que o time do Tite era mais compacto também, né? Comparando com o Dorival. Até uma covardia comparar com o do Dorival, porque o do Tite era um time e o do Dorival é um bando. Mas pra fazer funcionar o time do Tite, mesmo o time do Tite sendo coletivamente melhor e tendo seus problemas, precisou de um cara como Casemiro, cobrindo uma faixa grande do campo, capaz de fazer grandes coberturas, de impedir a criação de jogadas do time adversário nos momentos cruciais
E a gente sentiu falta em todos os momentos do ciclo do Tite. Quando o Casemiro não jogou, o time sofreu. Principalmente jogos grandes, né? Eliminatórias, tal, você consegue driblar. Mas a gente viu isso em 2018. O jogo que o Casemiro não tava, o Brasil sofreu. E o Fernandinho era um ótimo jogador. Sempre foi um excelente jogador. Mas ele nunca fez, no Manchester City, no melhor momento que ele viveu, coberturas enormes de campo, uma cobertura gigantesca de campo para fazer isso. O que ele tinha funções muito mais específicas. O Brasil, então assim, você precisa se adaptar. Para jogar desse jeito que o Dorival tá jogando, ele vai precisar de um cara que faça isso. Mas ele pode tentar jogar de outro jeito. Muita gente fala, por exemplo, de tentar o Brasil, já que os laterais muitas vezes não conseguem entregar tudo. Por que o Brasil não joga com zagueiros de laterais, já que você não consegue resolver o problema dos laterais sendo armas ofensivas? Por que não transformá-los em armas defensivas? O Beraldo joga de lateral no Paris Saint-Germain muitas vezes. O Militão, que agora machucou, jogou de lateral na Copa, inclusive, um dos jogos. E isso já é uma tendência que tem acontecido em vários lugares, né? Jogar com laterais, com zagueiros como laterais, até como meio-campistas, como o próprio Guardiola tem feito. O que me incomoda mais do trabalho do Dorival é a falta de tentar algo. Porque várias vezes a gente vê times que tentam fazer algo e dá muito errado. Mas você sabe o que o time está tentando fazer. E às vezes você vê que está dando errado. Mas ele tem uma intenção. E o que me incomoda mais é isso. Eu vejo o time do Brasil e eu não tenho certeza do que é. Assim, claramente não é marcação alta. O Bonsa falou, o time não tá marcando lá em cima. Claramente também não tem um plano concreto sobre vamos defender num bloco mais baixo. Porque acontece bloco mais baixo às vezes e outras vezes não. No gol da Venezuela, eu tô com um vídeo aqui. Eu não vou colocar, senão eles derrubam nossa live depois por direitos do jogo. Mas tem 6 jogadores do Brasil dentro da área. 6 jogadores do Brasil dentro da área. Em volta do Savinho tem 3. 3 jogadores. E ninguém Então, assim, me parece falta de um plano coletivo. E aí, de novo, o Diniz foi um desastre o trabalho dele na seleção, mas você sabia o que ele estava tentando fazer. Não dava certo, não estava dando certo. Mas você via o time jogando e você falava, bom, é um time do Diniz, com qualidades e defeitos do time do Diniz, mas era um time do Diniz, né? E acho que o Dorival tem que entender o que ele quer fazer. Eu quero fazer um time... Por exemplo, alguém citou aqui o Dunga. O Dunga, eu tinha várias críticas, a gente teve várias críticas desde a primeira passagem, que foi uma passagem vitoriosa em termos de resultado. Eu tinha várias críticas ao modo do time jogar, mas tinha um modo de jogar. Existia uma compreensão coletiva do time. Eu discordei de várias escolhas e várias determinações táticas ali, mas existia um jeito de jogar. A gente sabia, tanto que eu acho, sinceramente, que se o Brasil passa da Holanda e chega na semifinal, teria uma grande chance de chegar na final, e eu tenho convicção, e aí a gente nunca vai saber, mas eu acho que o time do Dunga, com todos os problemas que eu achava que o time tinha, e caiu pelos problemas que a gente achava, e todo mundo achava, mas o time do Dunga causaria muitos problemas para a Espanha, porque era o tipo de jogo que encaixava no do Brasil, que era o Brasil deixava um bloco um pouquinho mais baixo, não muito baixo, mas intermediário, não pressionava na frente, e matava no contra-ataque. E a Espanha dava muito espaço. Então, o Brasil até podia perder o jogo, mas eu acho que a Espanha sofreria bastante contra esse Brasil. Por quê? Tinha uma ideia, a gente sabia a ideia. Esse time do Dorival pode chegar na Copa e ganhar, mas a gente não sabe como. O time ganha sem saber como e perde sem saber como também. Eu não acho que pode, não. Só para deixar claro, assim, eu não acho que o elenco da seleção brasileira é ruim. Eu acho que ele pode competir com um bom trabalho coletivo. Mas só para dar um exemplo, vocês citaram o Fernandinho, que não é o primeiro jogador que você citaria das seleções que ele defendeu, e muitas vezes ele foi citado para ser criticado, né? Mas a gente não tem um jogador como ele, que era, assim, quando você fala, tem o meia da Premier League, é verdade, do Newcastle. O Fernandinho era o meia do City. E era não só o meia do City, como em muitos momentos era o mais importante meia do City. Era o pilar do City. O Guardiola precisou de uns 2 anos para transicionar do Fernandinho para o Rodri.
né? Não foi fácil substituir o Fernandinho. O Rodri, é bom lembrar isso, né, agora, né, Bolsa? Que o Rodri é o melhor do mundo na bola. Ele ficou um ano aprendendo com o Fernandinho no banco. Exatamente, ele ficou um ano, ele demorou um pouco para chegar ao patamar em que ele tá agora, para se adaptar à função que o Fernandinho fazia de maneira brilhante no Manchester City. E esse jogador a gente não tem no meio-campo, a gente não tem um jogador no meio-campo desse patamar e desse nível. Sem nem falar que ele nem era o melhor na época dele, né? Era o Casemiro, que também não temos mais, né? Casemiro tá aí, tá jogando futebol, ainda é jogador profissional, mas tá em baixa. Acho até que mas eu levaria mesmo assim. Eu também acho que a seleção não deveria abandonar o Casemiro, acho que dá para recuperar. Mas ele tá no momento ele não tá no auge dele do Real Madrid. E só esclarecer rapidinho, assim, não que eu ache a França do Deschamps 100%, né? Só para comparar, assim, pensando com a de 2006, minha comparação era pensando mais as duas vice-campeãs, né? 2006, especialmente 2022, em que existe uma coesão coletiva maior agora do que no futebol de 2006, assim. Individualmente dava para se escorar muito mais no Zidane e no Henry do que atualmente em outro estágio do futebol, e por isso essa coesão acaba sendo tão importante. Só para esclarecer, nessa comparação não era necessariamente entre seleções atuais, que assim tem seus problemas também, a gente sabe disso, mas entre as necessidades de individualidade que eram maiores, floresciam mais no início dos anos 2000 do que se a gente for ver agora, assim, dependem mais de um sistema coeso para florescer as individualidades. Pega a Euro de 2000, né, Stein? A Euro de 2000 talvez, eu acho que é o time mais talentoso da França, acho que de 2006 até era melhor coletivamente, mas de 2000 da França era um time monstruoso, né, de talento. 2006 nem por ser mais talentoso, eu falei mais por serem dois vice-campeões nessa Copa agora. Sim. Mas sim, de 2000 mas acho que reforça mais ainda isso, né? Talvez o de 2000 precisasse até menos da coesão coletiva, porque era tão talentoso. E vale para a Itália também. A Itália não precisava ser tão rigorosamente eficiente como passou a ser em 2020, 2021, né, na Eurocopa, porque o time de 2000 da Itália era tão talentoso que tinha caras que defensivamente ou ofensivamente conseguiam resolver os problemas, né? Nem sempre você vai ter isso, né? A Itália está vendo isso e a França está vendo isso. Não dá para ser sempre assim, porque o futebol também mudou, né? Então, o futebol é outro, a intensidade de hoje é outra, como o adversário vai se portar, especialmente se for um franco atirador que vai jogar necessariamente nesse sistema mais fechado. Então, assim, tem toda uma mudança de sistema que a gente precisa também pensar nela. Deixa eu lembrar o amigo e a amiga que o podcast Meio Campo tem o patrocínio, tem o apoio da KTO. KTO.com é o endereço, MCampo é o cupom. Se você está entrando pela primeira vez, fazendo seu primeiro depósito, lá você com o cupom MCampo ganha 20% de free bet de tudo que você depositar, 20% é free, volta para você. E lá dentro você tem, enfim, a gente julga as cotações como boas, muito boas, e algumas modalidades autorais, né, como as KTOs, por exemplo, a malandrinha. Entra lá, dá uma olhada, vê se você gosta do layout, das cotações, se você curte a KTO como uma opção. E se for fazer apostas esportivas, por favor, só faça para se divertir. Não aposte com dinheiro que você não pode perder. Não aposte se estiver mal dormido, embriagado, ansioso. Não se permita sentir sinais de vício e não pedir ajuda, não dar um passo atrás, não fechar o site. Porque tem que ser divertido, tem que ser legal, tem que ser saudável, tem que ser seguro. O Lobo e o Bonsa trazem dicas toda sexta-feira para vocês que forem passear pela KTO no fim de semana. Começa contigo, Lobo. Tá no mudo. Mudo. Tava no mudo, agora sim. Separei aqui 3 da Liga das Nações. Turquia e Gales jogam neste sábado. A vitória da Turquia tá pagando 1,77. Gales é um time muito fraco e a Turquia, embora sempre tenha problemas, mas é um time mais talentoso, a chance de vencer é maior. Itália e França, com tudo que a gente falou aqui, a França tá passando por um momento não tão maravilhoso, digamos, de desempenho. Aliás, nunca é maravilhoso o desempenho da França, mas não tem o Mbappé que resolvia muitos problemas, né? O Deschamps está querendo
mostrar uma lição pro Mbappé, que ele não pode ir só quando ele quer, tudo bem. Então a vitória da Itália tá pagando 2,80. Não acho que é tão improvável assim, ainda mais com a Itália mandando o jogo. E por fim, Finlândia e Grécia. Eu sei que parece um jogo aleatório, mas a Finlândia não ganhou de absolutamente ninguém. Tem exatamente 0 pontos. E, enfim, é um time fez 2 gols, tomou 11. E a Grécia tá ali em segundo, brigando com a Inglaterra. Nesse momento tá empatada com a Inglaterra em pontos. A vitória da Grécia tá pagando 2,08. Acho bastante grande. Então, essas daí. Vamos lá. Eu também peguei Itália e França, mas como eu sou mais cauteloso do que o Lobo, eu sugiro o Itália empate devolve a aposta a 1,95. Mas a análise é a mesma, né? De que a cotação de 2,80 para a Itália em casa contra a França é um pouco alta demais. E também, sinceramente, gente, 6,33 para o Uruguai ganhar do Brasil também é alto demais, mesmo que o Uruguai esteja em crise. Mas a gente acabou de fazer 40 minutos sobre por que é possível que o Uruguai pelo menos empate com o Brasil, né? Então a cotação não é a vitória, também não apostaria na vitória desse Uruguai contra o Brasil fora de casa, mas o handicap mais 1 tá 1,86. Handicap mais 1 significa que se empatar ou der Uruguai, a aposta é vencida. Se o Uruguai perder por 1 gol de diferença, nada acontece, seu dinheiro volta. Então você tem uma proteção um pouquinho maior ali, o Uruguai pode até perder o jogo, que você não perde nada. E tem mais um Suíça e Sérvia, então cartões amarelos, mais 4,5 cartões amarelos a 1,66. Essa aposta bateu no último Suíça e Sérvia, que foi Sérvia e Suíça, né? Da data FIFA anterior, se eu não me engano. KTO.com, um beijo, um abraço para todo o time da KTO. Só aposte para se divertir, aposte com responsabilidade e se for fazer, faça naquele lugar que apoia a comunicação independente que você confia e consome. A data FIFA já teve também Paraguai 2, Argentina 1, com o Daronco apitando. O Paraguai venceu de virada. A gente acabou de dar uma pincelada, né, no que o Alfaro está fazendo, recolocou o Paraguai na briga. A Bolívia perdeu de 4-0 para o Equador. O Equador, não nos esqueçamos, começou com pontuação negativa. A campanha do Equador é muito, muito boa. O Equador tá tranquilo, e se você colocar mais 6 pontos aí, é para brigar para ser primeiro das eliminatórias. E a Bolívia vai realmente precisar dos jogos em casa, mas está na briga também. Acho que só Peru e Chile estão fora da briga. A Venezuela também está sonhando. Na segunda-feira a gente volta aqui com mais resultados da data FIFA, com uma prévia de Brasil e Uruguai. O que eu quero ouvir de vocês nesse tempo que nos resta de podcast, senhores, é sobre Santos Futebol Clube, um clube que viveu altos e baixos desde o seu rebaixamento, desde o ano do rebaixamento, e já há algum tempo. É um time que passa por certa instabilidade econômica, não é de hoje, como faz parte do futebol brasileiro. Os times grandes se endividaram por décadas, mas o Santos talvez seja um caso muito particular, porque não é um centro, né, não tem um estádio que dá ao Santos uma renda de 2 milhões, não tem uma cidade ali que consegue movimentar uma economia diferente. O Santos não conseguiu nesses anos um patrocinador muito, muito grande, e eu tinha a preocupação de que quando o Santos caísse, se eventualmente caísse, fosse ter dificuldade real para se manter em pé. E o que a gente sente hoje é que o Santos, por um lado, olha para os contratos bomba que fez para jogar a Série B, contratos com renovação automática, contratos inflados de valores altíssimos para um time que não pode se dar esse luxo. Por outro lado, de Gabigol a Neymar, o noticiário do Santos está aquecido. O Santos vai subir, o Santos já subiu, o Santos joga contra o CRB, provavelmente vai ser o campeão da Série B. Acaba sendo uma comemoração menor para um time do porte do Santos do que é quando um outro time de porte menor, com menos títulos nacionais, tal, consegue tal feito, mas é alguma coisa. O Santos conseguiu o que precisava no ano. Mas que tal para vocês o ano do Santos, o 2024 do Santos?
Bom, o Santos, assim, eu nem vou entrar no mérito de dentro de campo, porque eu não consegui assistir o Santos com regularidade. Eu vi poucos jogos para fazer uma análise inteira. O que eu acho que dá pra gente falar bastante o Santos teve problemas graves financeiros e continua com esses problemas, porque numa matéria do GE, por exemplo, estava falando que o Santos adiantou para conseguir pagar as contas desta temporada, uma temporada que suas receitas caíram 70% em relação a direitos de TV, que é a principal receita de todos os clubes, pegou um adiantamento de receitas. Esses adiantamentos não são, acho que é até uma boa oportunidade para explicar isso. Tem gente que fala que pegou o empréstimo com a Globo. E não é exatamente isso, porque a Globo não é banco, ela não empresta para ninguém. O que ela faz, ela dá uma carta de garantia para o banco, para a instituição financeira, que o clube pede dinheiro emprestado. E essa carta de garantia, né, é como se fosse a Globo sendo a fiadora do clube, né? E isso faz com que, por exemplo, o pagamento dos direitos de transmissão aconteça não para o clube, mas vai direto para o banco, como pagamento dessa dívida, né, desse empréstimo. Então, só para esclarecer que muita gente acha que pegou dinheiro emprestado com a Globo. A Globo não empresta dinheiro para ninguém. Ela dá carta de garantia. E a garantia de pagamento é exercida no momento que ela vai pagar os clubes, e aí se o clube ainda não tiver pago a instituição financeira, a Globo deposita para a instituição financeira. Existe todo um mecanismo. Ela é uma fiadora dos clubes, né, para empréstimo. É isso que a gente chama de adiantamento de cotas, né? E o Santos adiantou 62 milhões de reais. Então o Santos já não terá 62 milhões. E se ele não sobe de divisão, ele teria que devolver esse dinheiro, porque esse dinheiro era de cota de Série A. Então veja aí que a gente já tem um problema. O Santos vai ter que, claro, vai melhorar muito agora. Em 2025 vai entrar um contrato novo de direito de transmissão. A expectativa dos clubes é que seja um contrato melhorado em relação ao contrato atual. Isso ainda não está claro, porque a gente até pode falar disso em algum programa mais adiante. As definições sobre venda de direitos ainda não estão totalmente feitas. No caso do Santos, que pertence à Libra, essa venda já foi feita. Todos os direitos dos clubes da Libra vão ser para a Globo. Mas a gente não sabe o tamanho do montante ainda, porque dependendo do número de clubes que a Libra tiver na Série A, o montante é diferente. E a gente tem clubes da Libra brigando para não cair, como é o caso do Vitória, por exemplo. Então, pode mudar ainda esse valor, a gente não sabe, mas vai ter um aumento. O Santos certamente vai ter um aumento significativo. O Santos acredita em algo que é um conto da carochinha que a gente ouve desde os anos 90, talvez antes. Eu me lembro de ouvir nos anos 90, mas talvez isso aconteça com mais tempo, que é a questão. Eu fui ver, como é que o Santos pretende pagar o Gabigol, eventualmente o Neymar? A conversa que o Santos dá, a resposta que o Santos dá para as pessoas sobre isso Gabigol e Neymar são jogadores que se pagam. O que, convenhamos, não é verdade. Nenhum jogador se paga, né? Ele até pode ajudar, e o Santos conseguiu fazer isso com o Neymar. O Neymar atraía muitas marcas e você consegue ali, de certa forma, aumentar as receitas do clube, mas se pagar exatamente não dá. Tanto que o Santos chegou ao final do ciclo do Neymar no Santos, o Santos já estava com problemas financeiros, porque pagar o Neymar, mesmo que ele gerasse receitas com patrocinadores e tudo, ficou muito pesado, né? Ele virou um jogador. O último contrato do Neymar no Santos, isso também, segundo a apuração do GE, era de 3 milhões de reais. Isso em 2010. Então, pagar 3 milhões de reais para um jogador mensalmente é muito caro. Mesmo que ele gere muito dinheiro, muitos patrocínios, convenhamos, não é tão fácil assim. Então, o Santos está correndo um risco aí. Eu não sei. Tem gente do Santos dizendo que o patrocinador que vai pagar o salário do Gabigol, se ele vier. Que é outra coisa que a gente ouve desde os anos 90, né? Não, o patrocinador vai pagar. O São Paulo tá pagando Daniel Alves em 10 anos porque o Casares falou lá que o patrocinador ia pagar.
Só que não teve patrocinador para pagar, quem tá pagando é o clube e vai pagar durante bons anos. Todo esse tempo que o Daniel tá lá resolvendo os problemas pessoais dele, ele tá recebendo um salário bem gordo do São Paulo, porque o São Paulo vendeu a ideia de que dava para fazer isso. Então, a minha preocupação é se o Santos não está se enganando, ou pior ainda, enganando seu torcedor, que aí é mais grave ainda. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E aí, só para terminar, das informações que a gente tem para 2025, a W Torre deve começar, a expectativa do Santos é que comece as obras do estádio do Santos, né? Que vai ser a reforma da Vila Belmiro, enfim, vai mexer lá na Vila Belmiro. Eu sempre tenho um pouco de temor com isso, né? A gente não sabe o que vai acontecer. A Vila é um estádio icônico e dá sempre um medo, mas eu acho que é inevitável que o Santos precise de um novo estádio. Então, se for no lugar... que eu vi me deixou aterrorizado, viu? Então, eu acho um pouco assustador. A Vila Belmiro rodando ali, o tamanho do que eles querem colocar, tipo... Eu não... a minha dúvida é essa, como é que só se comprar todas as coisas em volta, né, pra fazer. Mas enfim, isso é um outro... Eu não sou engenheiro, eu não vou dar esse palpite. Eu também me assustei. Eu espero que seja só uma impressão ruim. Mas com essa questão da Vila interditada para obras... O Santos quer jogar no Pacaembu. Hoje tá rolando um evento no Pacaembu, que é a Supercopa Desimpedidos, e um amigo meu tá lá, me mandou fotos. Ele me mandou, eu pedi pra ele, como está o Pacaembu, que a gente não teve acesso ainda, né? E agora tá tendo um evento lá. A resposta dele foi o seguinte, ele mandou a foto e disse, o Pacaembu tá estranhão. Eu não sei. Teve acesso, mas quando você desce de carro, em certo momento, se você... Assim, quando você tá dirigindo, é melhor você olhar pra frente, né? Então, no banco verdade. do passageiro, em certo momento, dá pra ver. Dá pra, tipo... Tanto que eu lembro, eu passava por ali com alguma regularidade quando estavam falando que ia ser o palco da final da Copinha. Daí faltava 3 semanas pra final da Copinha. Aí eu passei Tinha trator lá, né? E falei... Não vai ser o palco da final da Copinha. Tipo, não tem a menor condição. O estádio não está pronto pra isso. E... Veja só. A administradora, a concessionária, disse que vai caber 25 mil pessoas. Olhando a foto que eu tive acesso hoje, eu não mostro aqui, porque eu não sei se pode, enfim. Mas eu duvido, tá? Olhando a foto, eu duvido que caiba 25 mil pessoas. Eles derrubaram o tobogã, né? E eu entendo até, arquitetonicamente, o tobogã era horroroso mesmo, mas aumentava muito a capacidade. O Santos quer mandar jogos lá, tá negociando com a concessionária para ser a casa do Santos para 2025, porque vai ficar sem a Vila Belmiro aí durante praticamente o ano inteiro, provavelmente mais do que um ano, né? Se a gente conhece obras no Brasil, não vai ser um ano só. Então, isso pode impactar, né? Porque receita de bilheteria não é a principal receita, mas é importante, né? Então o Santos precisa ter uma casa e ainda mais se trouxer reforço como quer trazer, com patrocinador pagando o salário, que eu também duvido, mas o impacto disso para o jogador se pagar, como o Santos diz, é ter gente que vá consumir o Santos, que assista, enfim. Não sei, eu me preocuparia, assim, acho que o torcedor tem direito a se preocupar. Assim, só para falar um pouquinho dentro de campo sobre o Santos, tá mais do que claro, né, que assim, os times, os chamados grandes, quando caem para a Série B, é cada vez mais distante aquele pensamento que o time vai sobrar, que vai conseguir somar muitos pontos, e assim, acho que até algo que muitas vezes se falava e que também, quando o Lobo mencionou o conto da carochinha, achei que fosse isso, que é bom o time cair para reiniciar, para repensar, para começar. Bom, a gente sabe que... Nossa, essa daí é bem... Então, mas enfim, é algo que, sim, não acontece, né? E o Santos, acho que o problema é pensar mesmo também em processo dentro de campo, né? O que fica da Série B de legado. O Santos, ele sobe. Não acho que necessariamente foi uma temporada em que o Santos teve problemas para subir, teve períodos instáveis dentro da Série B, momentos sem vitórias, momentos... chegou ali no primeiro turno, né, a deixar o G4 quando vinha numa série ruim, mas assim, não é que foi um acesso difícil do Santos, né? Foi uma campanha relativamente tranquila. Acho que a questão do Santos é mais o que fica de dentro de campo também, né? Pensando que o trabalho do Carille, mesmo tendo essa relativa tranquilidade no acesso, foi um trabalho muito criticado, né? Porque
Foi um trabalho sem alternativa tática, sem aproveitar os jogadores, com, enfim, defesa muito forte de fato, um bom aproveitamento como mandante de fato, mas um time que propunha pouca coisa, né? Jogos arrastados, problemas para de fato conseguir ter um conforto dentro das partidas, ainda que a tabela tenha sido relativamente tranquila. Foi um Santos que contratou muitos jogadores renomados para a Série B, né? E assim, um elenco até nisso que a gente estava falando em relação a contratos, a período de contrato, trouxe muito jogador de peso para a Série B, de renome, jogador veterano, mas fica um pouco de questionamento também como vai ser essa transição do elenco pensando em Série A, pensando em um novo momento, e até a questão de aproveitar um pouco os garotos da base, né? Foi algo que acabou sendo bastante discutido nessa Série B, que o Santos tem, de fato, né, não só assim, um DNA da sua base, mas um trabalho de qualidade que tantas vezes fornece jogadores que podem ser bem aproveitados, mas não é que isso fique como um legado dessa Série B, né? Assim, acho que a discussão que veio à tona, até pegando o gancho de data FIFA, é em relação ao Miguelito, né? Assim, aproveitar jogadores, tentar construir um elenco que desse uma cara maior de longo prazo do que foi esse elenco da Série B e do que foi esse trabalho do Carille, que foi basicamente para cumprir a missão, se livrar, subir e concluir isso, né? Dar esse alívio para a torcida do Santista, mas não tem nada em vista de processo e até, como a gente também falou, essa situação fora de campo, com muitas interrogações, com muitas questões a resolver também financeiramente, é algo que deixa um pouco de dúvida sobre o processo do Santos, embora de fato tenha sido um grande alívio ter conquistado esse acesso da Série B, diante, enfim, do que é a história do Santos e do que foi esse rebaixamento, né? Um ponto fora da curva para a própria história do Santos e que esperava-se que pudesse pelo menos mudar um pouquinho o caminho para que as coisas não tivessem uma perspectiva ruim durante as próximas temporadas. Feito. Senhoras e senhores, este foi o podcast Meio Campo de 15 de novembro de 2024. Segunda-feira a gente volta, toda segunda e toda sexta a gente tem um episódio novo. Primeiro ao vivo, conversando numa live, depois pinga no seu tocador de podcasts. Beijo, Bruno Bonsante. Um beijo, até segunda-feira. Um beijo, Felipe Lobão. Um beijo, até segunda-feira. Bom fim de semana a todos. E um beijo para você também, Leandro Stein. Mudo. Um beijo até segunda-feira e coitado do Ranieri, em ser bode expiatório dessa diretoria da Roma. Sacanagem com o tiozinho tão carismático. Veremos no que vai dar essa demagógica e inusitada contratação. Segunda-feira a gente volta, gente. Beijo, tchau, tchau.